E continuando a nossa série sobre programação orientada a objetos usando o C Sharp, chegou a vez da gente falar de mais um pilar que é o polimorfismo, que mais parece nome de remédio ou de doença também. Mas enfim, vamos tentar resolver esse bicho que não é um bicho de 7 cabeças. E se você está chegando aqui agora e não sabe, esse vídeo faz parte de uma série onde eu estou falando sobre orientação a objetos. E eu vou deixar o link da série, da playlist, aqui no card e também na descrição. E se você quiser ir além dos vídeos aqui do canal e quiser se aprofundar aí no estudo de orientação a objetos ou qualquer outra coisa, eu vou deixar aqui o link da comunidade do canal lá no Discord. A definição assim como é que eu posso dizer, mais amigável possível sobre polimorfismo é que é uma forma que objetos de tipos diferentes eles respondam a uma mesma ação de formas diferentes. Eu acho que é mais fácil mostrar no código, mas essa é a forma mais simples de falar, simplesmente. Mas vamos lá para o código. E voltando aqui para o nosso código, lembra que nós temos três tipos de mensagens, que é o SMS, o WhatsApp e o e-mail. E eles já estão herdando de mensagem. E aí eu falei que se a gente movesse o método enviar para a classe base, para a classe mensagem, a gente teria que fazer algum recurso aqui para entender como que esse método faz o envio, né? Que ele é aqui justamente esse atributo que a gente criou chamado tipo, aonde a gente carrega ali a informação, né? Um texto simples que não é nada legal fazer isso aqui, para poder entender qual é a forma, como é que eu envio isso aí. Mas, primeira coisa que a gente já tem noção é que isso não é uma boa prática. A especialização, a forma como tem que ser, de como tem que ser enviada, tem que ficar na classe base, tá? Então, vamos tirar esse enviar daqui, vamos tirar esse tipo, porque isso só diz respeito à classe especialista. Então, vamos voltar o tipo para SMS, e-mail e WhatsApp, beleza? Agora, vamos tirar aqui esse tipo que não existe mais. E o lance aqui é que é o seguinte: aqui eu estou instanciando, né, uma por uma e tal, mas eu posso ter simplesmente uma lista de envios, de mensagens. Então, eu preciso ter algo mais dinâmico. Então, eu posso ter 3 e-mail, 4 SMS, mas eu poderia ter tudo isso numa lista só. Eu poderia ter listas para cada coisa, mas a gente tem orientação a objetos, então a gente não vai fazer uma lista para cada coisa, né? A gente vai fazer uma lista para tudo. Porque o que eu estou falando é o seguinte: imagina que eu preciso disparar N mensagens, cada uma de um tipo. E aí eu teria, vamos supor aqui, vamos fazer uma lista aqui chamada e-mails, e ela vai ser do tipo e-mail, e-mail, e aí aqui eu vou criar o meu e-mail. Deixa eu só mudar isso para cá. E aí eu faço o seguinte, eu tô criando meu e-mail, aí vou inicializar aqui as propriedades. E aqui na verdade é vírgula agora, que não precisa. E beleza, eu tenho aqui uma lista de e-mail, né? Então eu poderia ter aqui tenho 2 e-mails. Bom, vamos fazer tudo numa linha só para ficar melhor de visualizar no vídeo. Eu particularmente não gosto de fazer assim, mas só para a gente aproveitar melhor o espaço da tela, vou fazer aqui, ó, 3 e-mails, bem-vindo. Criatividade aqui tá 1000, então vai ser usuário 1, 2 e 3. Aqui a gente coloca mais uma vírgulinha e tudo certo. E beleza. E aí, o que eu faço? Faço aqui um for each em cima do meu e-mails. E aí eu vou fazendo aqui, ó, e-mail, aqui na verdade a variável item, eu vou chamar de e-mail ponto enviar. E aí eu teria uma lista de SMS do mesmo jeito. Vai SMS, tá? Você tá entendendo o que é. Então, aí aqui a gente vai chamar de o tipo aqui, né, o SMS. Aqui embaixo vamos agora dar um new SMS
E aí vamos carregar aqui as propriedades do SMS, que é só... Qual que era mesmo? É só conteúdo destinatário, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar daqui, que tá mais fácil. Aqui vira SMS. E isso aqui, SMS, não tem assunto, né? É só o e-mail. Então eu tiro aqui. Beleza. Faço mais um for each aqui. Você já vai entender por que eu tô fazendo isso. Aqui eu vou colocar o meu SMS. E aqui SMS. E aí eu faço SMS ponto enviar. E aí você vê, eu tenho lá uma lista, claro que isso aqui eu estou fazendo de forma estática, mas poderia vir do banco de várias formas, e ainda assim seria uma lista, mas aonde eu teria que percorrer essa lista, e para cada tipo de envio eu teria que ter um for diferente, um for especialista fazendo o envio, tá? E aí eu tenho o WhatsApp, que eu nem estou usando aqui para a gente não se estender, mas imagina que eu tivesse o WhatsApp aqui também, e aí entra mais, sei lá, 10 tipos de envio de mensagem. Aí eu sempre tenho que voltar no código aqui nesse ponto e fazer um outro for each, para poder fazer o disparo de envio da lista de mensagens daquele tipo. Então, tá vendo que isso se torna inviável? Por mais que a gente tenha ali a especialização do envio, ele tá no tipo, aí você fala, pô, então não era melhor a gente voltar o envio para a classe mensagem e fazer os ifs lá? Também não, aquele if não é legal. E aí é onde entra o polimorfismo para poder ajudar a gente a resolver esse problema. E como é que funciona? Todo mundo é mensagem aqui, certo? Todas essas mensagens herdam de mensagem. Então, no fim, todos esses objetos, SMS, e-mail e WhatsApp, eles são mensagens. Então, a gente faz o seguinte, ao invés de fazer uma lista de e-mail, a gente faz uma lista de mensagem, beleza? E aí, a gente pode colocar o seguinte. Os meus... Aqui eu vou colocar aqui uma lista de mensagens. Aqui é só o nome da variável, né? O tipo é mensagem. E aí aqui vem a mágica. Eu posso instanciar... Eu vou até colocar um WhatsApp aqui. Olha que legal. Eu tenho um WhatsApp. Então tá vendo que... Olha que loucura. Eu estou instanciando um tipo... Eu tenho uma lista do tipo mensagem e estou instanciando os objetos de outros tipos. Mas você fala, cara, mas como isso é possível? Eu não posso ter uma lista de um tipo e instanciar de outro tipo. Então, aí é que tá. É que o nosso tipo e-mail, SMS e WhatsApp, lembra da aula de herança? Eles são mensagens, eles herdam de mensagem. Então, eles também são uma mensagem, beleza? E aí, só que aí acontece um probleminha aqui, que é o que a gente precisa resolver. Eu vou apagar aqui essa parte do laço do SMS que a gente não precisa mais. Vou dar um enter aqui só para deixar mais separado. E aí aqui é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui mensagem. E aí a gente tem um erro. Todo mundo tem um enviar, mas ele vai falar, olha, mensagem não tem um enviar. Quem tem é a classe especialista, porque quando eu estou usando o tipo mensagem, eu estou acessando diretamente o que tem na mensagem. Eu não consigo acessar o enviar que específico do SMS ou do e-mail, porque ele existe só aqui. Ele não existe na base, que é a mensagem. Entendeu a diferença? Como que a gente resolve isso? O bendito do polimorfismo, que a gente tá dando todo esse rolê, toda essa volta, para você entender a real necessidade. Mas ainda tem um outro subterfúgio que as pessoas podem fazer aqui. E aí, lembra que tinha aquela forma de criar um atributo tipo, e aí eu poderia até carregar ele aqui, né? E aí falar, olha, a variável, o tipo mensagem é do tipo... Eu carrego uma string chamada mensagem, e-mail, perdão. SMS é a mesma coisa e por aí vai. Tem uma forma mais elegante de fazer essa gambiarra, que é o seguinte, que é verificar o tipo do objeto. A gente está trabalhando com C#, que é uma linguagem tipada. Então, se tem um negócio que não falta aqui, é tipo. Você não precisa criar um campo tipo para dizer qual é o tipo, beleza? Então, dá para fazer o seguinte ainda, tá? Não que seja a solução, mas tem gente que vai descobrir isso, tá aprendendo, e vai achar que descobriu uma forma maravilhosa. Ah, resolveu o problema. E não, você não resolveu, meu querido. Que seria assim, ó. Mensagem is SMS
já explico, tá? O que que é isso? Else, if, qual que é o outro tipo aqui? Não, aí a variável se mensagem, e-mail, e-mail. E agora, por último, else if, nosso último aqui, WhatsApp, não, aqui é mensagem, isso. WhatsApp. O que eu estou fazendo aqui? Esse é um recurso que verifica se eu estou fazendo meu laço, né? E aí, se esse objeto mensagem ele consegue, porque a gente instanciou alguns com e-mail, outros com SMS, outros com WhatsApp. Então, por mais que a lista de mensagem, eu consigo verificar qual que é o seu, é uma forma de verificar qual é o tipo. Então, se essa mensagem for SMS, o if vai entrar aqui, e aí dentro desse objeto chamado SMS, aí eu tenho acesso ao seu enviar. E a mesma coisa os demais. E-mail, enviar, e aqui o WhatsApp.enviar. Resolvemos. Eita, bati no mic. Resolvemos o nosso problema. Mas, na verdade, a gente só mudou de lugar a problemática. De novo, a gente cai nos benditos dos ifs. Ah, eu troco por um case, meu amigo. É ruim do mesmo jeito, não insista. Então, assim, vamos ao tal do polimorfismo que eu estou cozinhando você até agora, mas para mostrar todos os outros caminhos que algumas pessoas podem chegar por não saber usar o polimorfismo da forma adequada e acaba fazendo um código verboso e, enfim, mais difícil de dar manutenção. Como que a gente começa então, Thiago, a adaptar isso aqui para poder usar o polimorfismo? Primeira coisa, eu vou deixar só aqui comentado a nível de comparação. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na classe base e declarar um método enviar. Você fala, pô, Thiago, mas se você não falou que não era para pôr aqui, calma que a gente chega lá. Esse enviar vai ser especial. A gente vai usar uma palavra chamada virtual. Aqui dentro, eu já explico o que é. Aqui dentro eu vou colocar vamos fazer o seguinte, ó. Misturei as coisas aqui. Console.envio base. Beleza? E aí aqui vamos colocar console line envio SMS, envio e-mail e envio WhatsApp. E aí vamos executar o nosso programa aqui. Agora veja que enviar não dá mais erro. Mas esse enviar, quando eu aperto o F12, ele cai na base. Tá vendo que aqui tem um alerta? Não vou nem parar para ler ali, mas tem um alerta. Então, quando eu executar o nosso programa, o que vai acontecer? Vamos descobrir agora. Pausa o vídeo e se pergunta o que vai acontecer enquanto eu executo aqui. Todos os envios foram enviados como o envio base. Só que não é isso que a gente quer. E aí, lembra que eu coloquei aqui um virtual? Ele anda sempre casado com uma outra coisa que se chama, uma outra assinatura que se chama override. Então, virtual, eu vou explicar. Vamos executar aqui a outra palavrinha reservada do .NET, que é o override. E aí você viu que ele deixou de ficar amarelo. Não tem mais aquele warning, né? Aquele aviso. E vamos colocar em todos. Override aqui, override aqui. E vamos executar de novo.
E o que será que acontece agora? Olha aí que magia, coisa mais linda do mundo. Tem aqui, a gente tinha 3 e-mails, 3 SMS e um envio de WhatsApp. E eles estão aqui. Quando a gente declara um método como virtual na classe base, e depois a gente declara um método com o mesmo nome na classe especialista e coloca a palavra override, você sobrescreve o comportamento da classe base. Então, quando a gente criou esse método sobrescrevendo esse da classe base, quando eu invoco um método aqui, eu dou preferência para sobrescrita, entende? Eu faço questão de usar um método especialista. Então é assim que a gente resolve esse problema usando orientação objetos para poder fazer o envio especialista, né? Para a gente poder usar o que é especialista da classe base. E olha aqui o quanto de código, né? A gente está fazendo aqueles ifs todos e lá. Olha o tanto de código que a gente economizou aqui. Posso até tirar essas chaves aqui com uma linha só. Olha como foi enxuto. Tem a nossa lista, que vai vir de outro lugar, né? Aqui varia o tamanho. E eu faço aqui enviar. Magicamente, cada um tem o seu tipo, né? Só com um recurso simples. Simples e que muitas pessoas, às vezes, aí muitos desenvolvedores, por não dominar a orientação a objetos, acaba reinventando a roda, quando na verdade você nem precisa. A linguagem já te oferece um recurso para resolver esse problema de uma forma muito mais elegante. Mas aqui ainda ficou uma brecha, que é a seguinte. Deixa eu minimizar um pouco esses tipos. Imagina que eu vou criar um novo tipo de mensagem. E essa mensagem vai ser por, sei lá, Slack. Se você não conhece o Slack, é tipo um WhatsApp e geralmente a galera usa no meio corporativo aí também. Um Teams da vida, algo do gênero. E pensa que agora eu tenho também aqui, eu também vou herdar de mensagem e eu também vou ter o seu conteúdo destinatário, né? Então vou criar aqui new Slack e vou carregar aqui o conteúdo. Vai ser a mesma coisa aqui também. E o destinatário também vai ser e-mail. Beleza? Só que pensa o seguinte: imagina que eu não criei o envio. E aí, como eu falei antes, fica aí a pergunta do quiz para reforçar. Se eu não criar o método envio aqui, o que acontece com o envio da mensagem via Slack? Ele vai usar o envio base, só que eu não quero isso. Eu quero criar uma trava. Por padrão, às vezes as pessoas usam o seguinte. Elas usam isso aqui, ó. Por exemplo... esqueci aqui de criar um método, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, public override void enviar. Só que aí, eita, entrou umas coisas aqui no meio. Peraí, public override void enviar e a pessoa, vamos supor, ela criou o método, agora ele está sobrescrevendo. Só que ainda, se eu executar aqui, vamos botar um console e vou colocar aqui o seguinte, ó. Método não implementado. Agora ele vai sobrescrever aquele método, mas ele ainda não está pronto. Então também não me adianta. O que as pessoas... que era o que eu ia fazer aqui, acabei pulando. Que é o que? As pessoas lançam uma exceção. Throw new exception. Vou colocar aqui, acho que é uma exceção específica. Aqui, ó. Geralmente, as pessoas lançam exceção. Método não implementado. Vamos lá. E aí a gente executa. E aí ele lança uma exceção no meu programa. Mas você orientar. Exceções são para momentos de exceção.
E não é o caso aqui. Eu simplesmente, se eu não implementei esse método, eu não quero ter ele disponível. E também não quero lançar uma exceção, não é uma boa prática. Existem alguns momentos específicos que fazem sentido lançar uma exceção para você interromper um fluxo, mas aqui não, porque se eu estiver enviando várias mensagens aqui, vamos jogar o Slack aqui, ó. O que que acontece? Um ponto. O que que acontece se eu fizer isso? Tá vendo que ele enviou 3 e-mails e aí ele interrompeu os demais envios ele não lançou? Eu poderia botar um try catch dentro do meu aqui ainda. De novo, gambiarras que as pessoas às vezes pensam em fazer e não são legais. Posso fazer um try catch aqui no enviar e se der se der uma exceção, tá difícil hoje. Sai, filho, peraí. É o contrário, peraí. Except. Eu tô fazendo errado e tô reclamando, né? E aí eu faço aqui um continue. Então, se der exceção, ele cai aqui, o continue faz com que o laço continue sendo executado. Mas eu continuo lançando exceção. Isso, de novo, não é uma boa prática. E tem uma forma elegante de contornar isso aqui, que é usando o que a gente chama de classe abstrata, que não é algo que a gente vai ver nesse vídeo, porque ele já está longo, e também não tem a ver necessariamente com orientação a objetos, isso não é um pilar, mas eu vou mostrar isso aqui, porque uma coisa está tão amarrada com a outra, então eu vou mostrar, mas num próximo vídeo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. E se você ficou com alguma dúvida, vai lá na comunidade, vamos trocar uma ideia, não só comigo, mas com a galera que está lá, para ver se você destrava, se você consegue entender isso aqui. Mas, ou quem sabe até, você ajudar alguém que está com dúvida, vai ser muito legal ter você lá na comunidade. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!